Então você precisa muitas vezes falar faz bem, né? Mas falar para a pessoa certa, porque muitas vezes o ansioso, ele começa a contar o problema dele para todo mundo. E muitas vezes fala para uma pessoa errada que só te deixa mais preocupado ainda. Então você precisa escolhe uma pessoa que você confia, fala sobre o seu problema, pensa, né, quais são as soluções que ele pode ter, pode dividir com essa pessoa. E procure um hobby. Saia. Muitas vezes a melhor coisa é sair de casa. Às vezes a gente em casa, a gente fica muito naquele problema. Então às vezes é bom sair. Coisas ao ar livre, pessoal. Contato com a natureza é muito bom. Buscar uma praça, praia. Quem tem oportunidade, né, que seja uma praça perto de casa, também é bom. Por quê? Porque a natureza, ela tem a função de nos tirar do estresse. A gente consegue desopilar, a gente consegue distensionar, porque o ansioso sente muita dor até muscular, porque ele se tensiona o dia todo, ele sente muita dor aqui nos ombros, nos braços, e muitas vezes é por estar tensionado. Dor de cabeça. Então a melhor coisa é a gente buscar exercício físico, práticas ao ar livre, tudo que vá fazer você se distrair. Não adianta quando você tá mega nervoso, você, eu vou, né, procurar fazer esse trabalho. É muito difícil, porque o seu nível de concentração tá muito baixo. Então você fica ali 5 horas tentando fazer um trabalho e não consegue, porque tá ali naquele estresse e cada vez vai ficando mais estressado. Então o que é o ideal? Saia, desopile, saia pra rua, faça um hobby, toma um banho. Cada um vai ter uma forma de desopilar, ouvir uma música, dançar, né? Fazer qualquer coisa que você goste, que te gera prazer e te tire um pouco desse foco. Então você faz uma atividade de lazer ali que seja por 1, 2 horas e volta. Você vai fazer todo o seu trabalho em 1 e 2. Então ao invés de sofrer 5 horas, você descansou, sentiu prazer em 2 e nas outras 2 ou 3 você conseguiu acabar seu trabalho. Muitas vezes é sair, tirar o foco dali. A Kathleen está travando. Será que já melhorou, Kathleen? Me avisa aí. Olda, eu sou ansiosa. Não. Oldani é um rapaz. Minha esposa, é isso que você falou. Muitas vezes a pessoa ansiosa, né, Dani, não tem a crítica de como ela tá agitada, ela perde essa crítica, então ela fala em excesso, não para quieta, deixa todo mundo na volta dela um pouco estressado, e muitas vezes a gente tem que dar um alô, avisar o que tá acontecendo, porque muitas vezes ela não se dá conta, então a gente pode ajudar, pode conversar, estimular que ela fale, distrair ela, isso é muito bom, tá? E claro, né, pessoal, a gente tem que cuidar, muitas vezes a pessoa ansiosa, ela tem que até evitar algum tipo de alimentação, né, tipo agora já são 8 horas da noite, evitar, né, tomar café, coisas estimulantes, os gaúchos que gostam de chimarrão, então não, agora é o momento da gente relaxar, fazer coisas relaxantes. A Prineri, nossa, tá ótimo. Amo, um beijo, Pri. Obrigada pelo carinho. A Gláucia, como se liberta do antidepressivo? Gláucia, uma coisa muito perigosa é a gente parar com uma medicação psiquiátrica por conta própria. Por quê? Mesmo quando você já estiver bem para parar com o antidepressivo, o seu médico vai fazer um processo para você parar. Por quê? Porque medicação, pessoal, não é brincadeira, né? Medicação não é qualquer coisa que a gente toma aí. Existe abstinência depois de um certo tempo que a gente está tomando. Então, você vai parar de tomar uma medicação gradualmente. Então, você tem que falar com o seu médico, avaliar a possibilidade, avaliar se você já está bem para parar com essa medicação e fazer esse desligamento aos poucos, porque o que vai acontecer com quem para de tomar por conta própria? Sofre de abstinência. E aí sim, muitas vezes desencadeia até algo que não era para desencadear, uma crise de ansiedade, e aí ela se sente pior ainda. Então não é assim pra gente parar com uma medicação, tem que procurar o seu médico e conversar sobre isso,
tá bem? Não para assim de um dia para o outro, porque não é assim que se para um tratamento médico, tá? Farmacológico. Não é assim. Tem todo um processo, uma dosagem, você vai diminuindo a dosagem. Então você tem que conversar com o seu médico. Mesmo se for o caso de você parar agora, você precisa de uma orientação, tá bem? Tati Ramos, eu sofro tanto de ansiedade, desconto tudo na comida. É muito comum, Tati, a pessoa ter uma atitude impulsiva por conta dessa ansiedade. Tem pessoas que aliviam a ansiedade comendo, outros vão fazer compras, compra o que nem é necessário, né? Compra gasto que não deveria, depois se arrepende. Então a gente tem que aprender a dominar a ansiedade. Aqui dentro, a ansiedade é um sofrimento interno. Então a gente tem que aprender a resolver ela também internamente. O nosso problema é que a gente quer resolver a ansiedade de forma externa, externalizando alguma coisa, né? Fazendo alguma coisa através do comportamento. Mas a ansiedade, ela tá na nossa mente, não é o comportamento que vai nos fazer livrar dela. Então a gente tem que aprender a lidar com as coisas da mente através da mente. A gente tem que começar a controlar através de nós mesmos. Então é pensando. Você já parou para pensar se o que tá te preocupando agora? Pensa no pior desfecho possível, tá? E se realmente for muito ruim? E se amanhã, com o que eu tô me preocupando, se amanhã realmente der errado, aconteceu o que eu tô ansiosa? Começa a pensar o que você vai fazer. Provavelmente você tem uma solução, não é tão ruim, porque sabe o que é o pior da ansiedade? É que a gente nem para pensar nas alternativas, nem para, eu tô ansiosa com uma conversa com o meu chefe amanhã. A gente nem para pensar, tá, mas o que eu fiz? O que provavelmente vai ser essa conversa? A gente só fica ansiosa com a situação. E o desconhecido nos assusta muito mais. Então a gente fica naquela ansiedade com medo do que a gente não sabe o que vai acontecer. Mas então imagina acontecendo. Você vai ver que até o seu nível de ansiedade baixa. Assim, nada é tão catastrófico pra gente ficar tão assustado. Então pensa no desfecho, tá? E daí se acontecer isso? Eu tô muito preocupada com o meu relacionamento. Tá, mas e se acabar o relacionamento? E aí? Tá, o que eu vou fazer? Eu não vou morrer com isso, tá? Eu vou ficar sozinha, eu vou investir no meu trabalho, vou investir na minha saúde. Então, nada é tão assustador quanto desconhecido. Então, muitas vezes ajuda muito a gente imaginar. O que eu vou fazer, então, se acontecer esse problema? Qual é o pior desfecho possível? Não vou passar num teste, tá? Mas a pior coisa é se eu ter que repetir, né, essa disciplina esse ano, né, essa disciplina da graduação, tá, e daí? Eu vou ter que encarar isso, vai ser um desafio, vai ser algo muito ruim, mas também não é o fim do mundo. Muitas vezes a gente fica com muito medo do desconhecido. E muitas vezes, provavelmente, se você fizer esse exercício que eu tô falando agora pra você, de imaginar o pior desfecho, você pode ter certeza. Você tá imaginando o pior desfecho e provavelmente não é esse, não vai ser um desfecho tão ruim assim, tá? A Suelen sofre de transtorno de ansiedade generalizada, no momento está controlado, mas do nada tenho recaída. Suelen, muitas vezes é porque você está tratando só de forma farmacológica. E nos transtornos de ansiedade é muito importante fazer terapia, não ficar só com a medicação. Por quê? Porque o ansioso ele tem um pensamento pessimista, ele tem que fazer uma reestruturação cognitiva para mudar esse pensamento e começar a poder controlar a sua mente. Por exemplo, a pessoa pessimista, ela tem a ideia de que o problema é sempre permanente. É uma coisa que vai durar, nunca vai ter uma solução. Enquanto que o otimista sabe que todas as coisas na nossa vida, boas ou ruins, nada é permanente, tudo é temporário. Então o otimista, quando ele está numa situação ruim, ele sabe que ele pode estar em uma situação ruim, mas que isso vai passar, que isso é uma fase, ele consegue ser mais paciente. O pessimista, por exemplo, ele tem uma ideia também de que tudo é generalizado. Então, se ele tem um problema em uma área da vida dele, ele acha que a vida dele toda está ruim. E a gente não pode pensar que a nossa vida é ruim porque uma área da nossa vida está ruim.
ou porque um dia da nossa vida foi ruim. Isso não pode fazer parecer que a nossa vida toda não é legal. Então a gente tem que se concentrar. Por exemplo, hoje é domingo, muitas vezes a gente está preocupado com uma coisa do trabalho. E aí a gente, além do no trabalho, a gente não tá bem, a gente não teve um domingo bom, a gente não ficou bem com a família, a gente não ficou bem com os amigos, a gente não se divertiu. O pessimista, né, ele acaba generalizando tudo. Então, se ele tem um problema, a vida dele acaba toda ficando ruim, porque ele não consegue separar as coisas. Vamos ver o que vocês estão falando. Silva 2412, como diagnosticar um transtorno de ansiedade? Silva, você tem que pensar o seguinte, eu não sei qual é o nome da Silva, né? Silva 2412. Silva, você tem que pensar se isso está te causando prejuízo. Você está deixando de fazer alguma coisa por isso? Você está sofrendo muito com isso? Você está com uma preocupação proporcional ao seu sofrimento? Ou daqui a um pouco você tem um problema nível 2 e está sofrendo a nível 10? Aí você tem que procurar um profissional, um psiquiatra ou um psicólogo que vai diagnosticar o transtorno de ansiedade em você. E aí você deve iniciar um tratamento, tá bem? Sintomas, né, dos transtornos de ansiedade. A pessoa pode ter dores físicas, dores no corpo, tem um declínio cognitivo, uma baixa concentração. E aí a gente vai ter que ver, né, o quanto isso gera sofrimento. Tem pessoas que têm transtorno de ansiedade que buscam até um cardiologista, porque estão com arritmia, ficam super nervosas pensando que tem um problema sério de saúde física, né? Quando na verdade é tudo ansiedade. Então a gente sempre tem que procurar uma orientação, porque a gente não pode se avaliar sozinho. Quando a gente acha que, não, eu tô sofrendo demais com isso, eu tenho que buscar uma ajuda. Vamos ver. Moni Burian. Sou isso, perco o foco e já sou medicada, mas não adianta. Procura fazer uma terapia também, que aí vai te ajudar bastante, tá? E pessoal, nesse momento que você tá agora nervoso, pensando em algum problema, tenta se distrair, né? E é distrair com a mente, tenta se distrair. Não faz nada comportamental, comer, comprar, não. Tenta distrair a sua mente com coisas que vão te relaxar. Respira fundo. Hoje a gente fala muito, né, na técnica da terapia cognitivo-comportamental, que é a mindfulness. Na mindfulness, a gente não pede que o paciente faça yoga, medite, não é isso. Mindfulness a gente pode fazer lavando a louça, andando de ônibus, assistindo televisão, qualquer coisa. E é só você estar numa posição que você se sinta confortável e preste atenção na sua respiração. Não precisa de nenhuma técnica, nenhum treino muito difícil. Mas o que a mindfulness faz? Quer dizer,